Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é o sistema excretor dos mamíferos, né? Por que será esse sistema excretor? Será que tem alguma coisa a ver com as fezes ou não? Não tem. Mas vamos chegar lá, ok? Então, objetivos da aula de hoje, né? Conhecer as principais excretas dos vertebrados, associando a sociabilidade ao habitat e nicho desses animais, além de compreender como funciona o sistema excretor com foco, né, na espécie humana. Então, a gente vai entender aí como que é o sistema excretor dos mamíferos, mas claro, lembrando que a gente faz um enfoque ali na espécie humana. Ok? Então a gente inicia com uma reportagem. Doença da urina preta, estados registram casos de síndrome relacionada ao consumo de peixes. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença de RAF é causada por uma toxina, que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui, o badejo, a arabaiana, ou em crustáceos como a lagosta, o lagostim e o camarão. Mas, peraí, a pessoa está se alimentando de um peixe e daí ela produz uma urina de outra cor? Ou, por exemplo, quando a gente come beterraba e a urina sai mais avermelhada, o que tem a ver a urina com a alimentação, né? Eu falei que as fezes não são excretas, mas urina, excreção, sim, urina é uma das formas de excreção dos mamíferos, não é a única, tá? E sim, os rins, eles vão fazer parte, né, desse sistema excretor e eles vão filtrar o sangue. Lembrando que o sangue carrega os nutrientes da alimentação. Então, quando a pessoa se alimenta, ela faz todo o processo de digestão. Lá no intestino são absorvidos os nutrientes desse alimento e, né, uma boa parte desses nutrientes, até o que não é tão bom, também vai para a circulação do sangue, que daí vai ser filtrado e pode sair de diversas formas, né? Uma delas é através da urina, ok? Você já aprendeu, então, sobre a excreção em alguns grupos de seres vivos. Qual é a relação entre a alimentação com a excreção, né? Como será que a urina foi ficar preta, como consta na reportagem, sendo que foi através da ingestão da carne de peixes e crustáceos? Então, assim, é uma doença, né? É uma doença de RAF, que deixa essa urina preta, na verdade ela fica mais escura, tá? Por quê? Porque tem toxinas no peixe, certo? Nesses crustáceos, né? Que daí vão afetar ali, essa toxina, ela vai para a circulação sanguínea e da circulação sanguínea vai para a produção da urina. Por isso que ela vai sair ali. Então, a alimentação, né, tem a ver com a excreção, porque os nutrientes que a gente obtém através do alimento, né, são absorvidos pelo sangue, tá? Através dos capilares sanguíneos e, né, são levados para o corpo todo, inclusive pode ir para os rins, onde vai acontecer a filtração e sim a produção da urina. Tá? Então, o que é a excreção, especificamente? É o principal mecanismo homeostático dos animais, tá? Por quê? Porque vai manter o organismo em equilíbrio de sais e água. Então, a gente precisa manter, a gente bebe água, né? A gente ingere a água, não só a água no copo, mas os líquidos em geral, através da alimentação e tudo mais. E esses líquidos a gente vai perder de algumas formas. Então o líquido ele vai compor, por exemplo, o sangue, e esse sangue vai circular pelo corpo, tá? E a gente vai perder esse líquido para ajudar, por exemplo, a manter a temperatura. Quando a pessoa está com calor, ela começa a suar, né? O suor é um tipo de excreção também, e é justamente para ajudar a regular ou com a temperatura. Então a gente faz o tempo todo essa regulação, o nosso corpo faz, né, o tempo todo essa regulação ali de sais e de água, né, que é o que a gente chama de excreção, para ajudar a manter o equilíbrio, tá? A temperatura adequada ali para o funcionamento dos órgãos, ok? Tipos de excretas entre os mamíferos. Cada tipo de mamífero vai ter um tipo de excreta específico, mas assim, em geral, né, a gente tem ali, ó, por exemplo, a gente tem 3 tipos específicos, né? O ácido úrico, a ureia e a amônia. A amônia, ela é mais tóxica, tá? Então aqui tem a toxicidade, então por conta dela ser mais tóxica, ela precisa ser bastante solúvel. Em geral, tá? Os amniotélicos, né? Ela por ser tóxica e muito solúvel, ela precisa de bastante água, então ela vai estar presente mais ali nos peixes, por exemplo, naqueles organismos que vivem na água. Tá? Aqueles animais que vivem na água, eles vão excretar amônia porque ela é bastante solúvel e está ali na água, então não tem problema, ok? Com relação à ureia e o ácido úrico, tá? A ureia já é menos tóxica e menos solúvel, é a mais comum entre os mamíferos.
Por quê? Porque daí não precisa de tanta água, tá? E já não é tão tóxica assim, então pode ser eliminada no solo, por exemplo, tá? É aqui a mais comum ali entre os mamíferos. Aves, por exemplo, excretam ácido úrico, que daí é atóxico e também é insolúvel em água. Por quê? Por exemplo, aves, elas precisam voar, elas têm que estar leve, né? Então não pode armazenar ali uma quantidade grande. Na verdade, aves nem têm bexiga, né? Então elas vão excretar ácido úrico. Então a excreta mais comum entre mamíferos é sim a ureia, porque é menos tóxica, né? E também é menos solúvel, não precisa de tanta água. É por isso que os mamíferos conseguem sobreviver, no geral, né, no solo. Ok? Com relação à osmorregulação, então a gente falou dos animais marinhos, né? Que os animais, os peixes, por exemplo, eles vão excretar amônia, porque, né, eles têm, ela é mais tóxica, mas também é bastante solúvel, então tá na água, não tem problema nenhum, tá? Os peixes, os mamíferos aquáticos, né, baleia, golfinho, né, eles têm um equilíbrio osmótico através da eliminação de sais pelos rins na urina, tá? Por quê? Porque animais marinhos são quase isotônicos em relação ao meio externo, então eles não conseguem eles são quase igual, né? A regulação ali de sais fora e dentro do corpo é quase igual, então eles eliminam ali, né, pelos rins, tá? Para manter esse equilíbrio osmótico, tá? Quantidade ali de líquidos e de sais minerais que tem no corpo, afinal eles vivem na água, ok? Já que isso os marinhos, né? Os dulcícolas, tá? Eles são hipertônicos, então quer dizer que o corpo deles é tem mais sais do que no ambiente externo, e isso a tendência é que eles absorvam mais água, certo? Então eles vão excretar grandes quantidades de urina diluída e absorvem os sais, tá? Então eles eliminam muita urina justamente porque eles absorvem muita água, certo? Porque eles são tem muito mais sais do que o meio, ok? Eles são hipertônicos em relação ao ambiente. Então tem diferença ali entre animais marinhos, que são isotônicos, e dulcícolas, que são hipertônicos, ok? Já nos vertebrados em geral, né, as principais estruturas relacionadas com a excreção, então a gente tem ali os rins, né, tá? Que vão fazer essa osmorregulação. Então os rins, eles têm esse formato de feijão, que fica aqui próximo das costas, né, pelo menos nos humanos, tá? Na altura da cintura, ok? Então vamos para a primeira atividade. Você estudou todos os grupos de animais até agora, porém os únicos que excretam em quantidade maior a amônia, que são os aquáticos. Sabendo que a amônia é tóxica, porém bastante solúvel em água, como você explicaria o fato de que nos animais terrestres vai predominar a excreção de ácido úrico e ureia ao invés da amônia? Por que tem essa diferença ali entre animais que, né, excretam amônia e aqueles que excretam ácido úrico e ureia, né? Então amônia é aqueles que estão na água, ácido úrico e ureia é aqueles que estão no solo, no ar. Por que tem essa diferença? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, qual que é a diferença, né? Por que aqueles animais aquáticos eles vão excretar amônia, os animais que são terrestres ácido úrico e ureia? Se você pensou ali justamente, né, a questão do fato dela ser bastante solúvel em água, não é vantajoso para um animal terrestre, por exemplo, excretar amônia, porque ele vai precisar de muita água, certo? Os aquáticos eles já estão na água, então animais terrestres teriam que gastar muita água para conseguir excretar essa amônia, porque ela é muito tóxica, tá? Então corre risco de desidratação. A ureia, no caso dos mamíferos, é a melhor opção, porque ela não é nem muito tóxica e nem muito solúvel, então não há necessidade de utilizar muita água para poder excretar, para poder eliminar, ok? Por isso que animais aquáticos vão excretar a amônia, porque ela é tóxica e, portanto, eles estão na água, eles conseguem, né, deixá-la solúvel o suficiente sem precisar gastar muita água, ok? As excretas urinárias especificamente, porque sim, tem diferença, tá? Então o sistema urinário ele vai realizar, né, durante as excretas, né, a reabsorção de substâncias úteis ao organismo, a regulação do volume de água no corpo e a secreção do potássio. Tudo isso acontece ali naqueles órgãos que têm o tamanho de né, o formato de um feijão, que são os rins. Inclusive a gente consegue viver sem um deles, né? Porém, aí tem que cuidar um pouco na alimentação, evitar muito sal e tudo mais. Mas é um daqueles conjuntos de órgãos que a gente consegue viver sem um deles, tá? É por isso que é inclusive possível a doação. Tá? O sistema urinário, então, em si, né, completo, ele é formado pelos rins, tá? Veia cava e aorta, que é por onde o sangue entra ou sai, tá? Os ureteres, que fazem a ligação entre os rins e a bexiga urinária em si e a saída da bexiga ali, que é através da uretra. Em homens, a uretra é um pouco maior, nas mulheres um pouco menor, certo? É por isso, inclusive, que as mulheres são mais suscetíveis a ter infecções urinárias, porque a uretra é menor, uma quantidade grande de bactérias ali, demora para urinar, bebe pouco líquido, a chance dessas bactérias se reproduzirem demais e gerarem uma infecção é muito maior do que nos homens. Claro que não é impossível de acontecer nos homens, mas é menos comum por ter essa uretra mais longa, ok? Os rins especificamente, eles vão fazer todo aquele processo de filtragem do sangue, tá? Então, o córtex é essa parte externa, a medula é o meio, o próprio nome já diz, né? A cápsula aqui, o que envolve todo o córtex, tá? E a gente tem as áreas ali onde acontece a absorção, né, e toda a filtragem do sangue, tá? Então, a artéria renal é por onde entra ali o sangue, nós temos a veia renal onde ele está saindo e, claro, o ureter por onde vai passar, então, aquele sangue, né, aquela urina já preparada para ser armazenada ali na bexiga, tá? Mais especificamente, como acontece a filtração desse sangue, né? Então, dentro do rim, a gente tem ali o néfron, né? Cada um daqueles buraquinhos ali era um néfron, tá? E dentro desse néfron a gente tem a cápsula renal, ou cápsula de Bowman. É aqui que vai acontecer, então, a de filtragem do sangue propriamente dito. Só que ali o rim filtra tudo e mais um pouco, até mais do que deveria. Tá? E pela intenção do que acontece aqui na cápsula renal, nada seria quase aproveitado. Tá? Então a gente tem uma continuação aqui, que é toda essa questão da alça quinéfrica, né? Os tubos contorcidos, o proximal, o distal, tá? Toda essa área aqui grande em que tem capilares, eles vão reabsorver aquelas substâncias que a cápsula de Bowman ia eliminar. Então, por exemplo, a água, boa parte da água que ele ia eliminar, ela vai ser reabsorvida aqui nessa região, né? Algumas proteínas, alguns nutrientes que vieram através da alimentação e que podem ser reutilizados, né? Que podem ser utilizados pelas células novamente, eles vão ser reabsorvidos aqui no tubo, tanto no tubo proximal quanto no tubo distal, certo? Justamente por isso que tem tantos capilares sanguíneos ali, tá? É justamente para que essa reabsorção aconteça, tá? Então aqui tem o exagero na filtragem e aqui a gente tem a regulação ali das quantidades, tá? E daí, de fato, o que não for utilizado, o que não for ser utilizado, ou aquilo que for tóxico mesmo, e claro, uma pequena quantidade de água, vai vir aqui pelo ducto coletor e vai seguir o caminho ali da bexiga. Tá? Então aqui uma imagem mais separada, então aqui acontece a filtração no corpúsculo renal, ali na cápsula, tá? Depois acontece a reabsorção e por último a secreção. Essa secreção é quando ela vai para a bexiga já pronta, formada para ser armazenada, certo?
A urina ali, então, ela vai enchendo na bexiga, a bexiga tem em torno de uns 800 ml que ela aguenta segurar, mas quando a pessoa já tem em torno de 200 ml de urina, ela já sente vontade de ir ao banheiro. Então, a bexiga urinária, na verdade, ela é um órgão responsável por armazenar a urina e eliminar quando já tiver uma boa quantidade de líquido ali dentro. Ok? Então, ela tem uma capacidade de em torno de uns 800 ml, mais ou menos. Certo? A excreção, claro, ela não acontece através da urina somente, mas nos mamíferos a gente tem a excreção através da pele, então é por meio do suor que dissolvido, né, a gente vai excretar alguns sais minerais que estão em excesso no nosso corpo, tá? Ureia também pode sair por ali, ácido úrico e também um pouco de colesterol através das glândulas sudoríparas que estão aqui na derme. Certo? Então, excreta, quando a gente fala de sistema excretor, a gente não está falando só de urina, a gente está falando de suor também, ok? Diferença, então, entre fezes e excretas, tá? As fezes são formadas por restos de alimentos que a gente não digeriu, tá? Por isso que fezes, né, o bolo fecal não é considerado uma excreta. E a excreta, sim, são produtos de atividades das células. Então, depois que ocorreu o metabolismo, né, aquelas reações químicas, os produtos finais que a gente não vai utilizar, eles vão para o rim para ser formado ali, fazer parte da formação da urina. Isso sim é excreta. Ok? Vamos para a atividade 2. Se você fizer uma busca na internet, vai encontrar diversos medicamentos com a propaganda de que fazem emagrecer e perder gordura pela urina e pelas fezes. Pensando no funcionamento dos rins e no papel da excreção, será que é realmente possível eliminar gordura pela urina? E com isso emagrecer? Será? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, será que é possível a gente eliminar a gordura? Na verdade, não. Tá? Porque o nosso corpo, a gordura em si, né, ela não vai ser eliminada ali na urina especificamente, tá? Então, os rins, eles vão retirar as toxinas do corpo, tá? E substâncias que não são essenciais. A gordura, na verdade, é um nutriente, que a gente utiliza ele, certo? A forma de perder gordura não é através da excreção, não é através da urina, e sim através da forma de gás carbônico. Sim, durante a respiração a gente consegue, né? O ar expirado pode conter ali, né, bastante gás carbônico. Esse gás carbônico pode ter vindo pela gordura. Então, quando nós fazemos exercícios físicos, diminuímos a quantidade de alimentos, assim a gente emagrece. Com a medicação você não vai perder gordura, certo? Então, propaganda enganosa, ok? Retomada, então, nessa aula nós analisamos as principais excretas dos vertebrados, associamos essas excretas à solubilidade, ao habitat, ao nicho desses animais, né? Compreendemos também como funciona o sistema excretor dos mamíferos, claro, fazendo um foco ali com a espécie humana. E eu espero que vocês tenham gostado e até breve.